Boa noite a todos. Eu quero começar dizendo que quando o Simval me deu o texto, eu tenho um pouquinho de hiperfoco, né? O pessoal me disseram que é TDAH, assim, para a memória. Eu e minha filha temos. Minha esposa se vê com a gente. E aí, quando eu vi quem sois, Legião, aí eu imediatamente comecei a planejar, né? Porque eu conheço a passagem, gosto muito, que é uma passagem onde Jesus está caminhando para chegar em uma vila e ele vai levar maravilhas para aquela vila. Imagine a presença de Jesus em qualquer lugar, né? Uma pessoa que curava os doentes, multiplicava o pão, uma pessoa que consolava as pessoas que estavam sem esperança. E aí ele encontra essa pessoa endemoniada nas portas da cidade, antes de entrar na cidade. E aí ele cura essa pessoa. E por que ele cura essa pessoa? Ele não pode mais entrar na vila. Olha que loucura. Porque quando ele cura os demônios, né? Ele deixa que a gente se jogue, vá para aquela vara de porcos. E aí Jesus consente na história. Eles vão para os porcos se precipitam no abismo, morrem todos. E aí não foi muito bom para o pessoal do agro, né? Eles ficaram um pouquinho chateados e falou: esse cara não vai entrar aqui, não. E aí perderam a oportunidade de receber Jesus por causa do prejuízo financeiro que eles acharam que era demais. E aí eu já comecei a esquematizar toda a minha doutrinária. Falei, vou falar da questão do apego ao material, não sei o quê. Não sei o quê. Quando eu leio o resto do título, foi naquele dia que eu mandei a mensagem para você. Eu falei, meu amigo, é que texto maravilhoso! Ele deu o duplo carpado e agora eu vou ter que refazer toda a minha doutrinária e tal. E estava no subtítulo, eu não tinha prestado atenção, né? E aí eu gosto muito de começar as doutrinárias com um pouquinho de bom humor. Da última vez, não sei se estava aqui da última vez, eu comecei com uma chargezinha bem divertida que tinha na mesma charge Jesus e Baby do Brasil. Hoje eu vou começar com um videozinho é uma sketch de humor espírita. Quem não conhece o canal, depois procura que é muito divertido. Eles também fazem estudos da obra. Coloca aí, por favor, meu amiguinho. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação, tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Pateta. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Cala sua Tenha boca. paciência. Cala sua boca agora. Vamos Cala. fazer uma Não quero ver prece. você. Cala a boca. Não Espírita. fique nervosa. Espírita. Cuti-cuti-cuti. Espírito de porco. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca, mal-humorada. Louca é! Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício.
É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, que senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem. Bom, para minha surpresa, e já estava no título, não era para ser surpresa, né? O próprio título já traz, passar um aqui, isso, o próprio já traz, né? E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, é o meu nome porque somos muitos. Só que o próprio Emmanuel está dizendo que esses muitos aí, diferente do que eu tinha pensado, não são vários obsessores, né? Somos nós mesmos. Então ele estava falando que nós mesmos somos várias pessoas. Temos vários papéis, temos várias personalidades, temos várias inclinações. A gente vai passear um pouquinho para a literatura espírita falando por que somos tantos, né? O texto é maravilhoso, mexeu muito com a minha cabeça, porque ele traz a responsabilidade para a gente. Então a gente não vai ficar imaginando assim, eu estou sendo influenciado. Não, não, não. Você está sendo influenciado pelo seu passado. Você está sendo influenciado por não se conhecer, que é o seu trabalho e você não está fazendo. É muito interessante. Mas como o texto é pequenininho, a gente vai ir lendo ele e vendo que maravilha de texto. Aí ele começa assim. Consciências oneradas em culpas e desacertos numerosos, reencarnações, ser não é justo ponderar a respeito do espírito conturbado e infeliz a pergunta do mestre. Legião, o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Individualmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável discussão íntima, qual se encontrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Então, não eram os obsessores, era a própria pessoa, quer dizer, nessa versão que nos faz pensar sobre, era a própria pessoa encarando suas tendências, né? No caso do vídeo, a Renata Espírita, ela não queria encarar as várias tendências dela. Não, ela era aquela pessoa do centro. E não era, né? E aí a Renata Real chegou e chamou, não, eu vou botar todas as Renatas na mesa e conversar com todas. E é isso que nós vamos ser chamados para fazer durante o percurso aqui do texto. Pode passar para o próximo, por gentileza. Aí eu coloquei sobre nós, porque foi o que mais me chocou. Aí vai estar sobre nós aí o tempo todo. Aí ele começa, esse sobre nós não está no texto. Foi o meu choque. Aí ele bota assim, ao contato das lições de Jesus é que, habitualmente, nos vemos versáteis e contraproducentes. Qual ainda somos, acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrado a vantagens pessoais. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui do que nós projetamos e da realidade. Então, nós projetamos que somos muito versáteis, que fazemos muitas coisas, mas muitas vezes nós somos contraproducentes. Nós dificultamos, complexamos muito mais as coisas do que poderiam ser. Tem até um ditado budista que uma vez eu vi que dizia assim, ser feliz é simples. O problema é que ser simples é complicado.
Quantas vezes, por exemplo, essa parte da verdade e da mentira, né? Nós somos os arautos da verdade. Mas, de vez em quando, a gente não reforça um argumento que a gente sabe que é falso, só porque a gente quer que o outro se convença daquilo que a gente sabe que está errado. Quantos de nós já usamos um argumento falacioso porque nós pensamos, não, mas eu estou bem intencionado. Se eu estou bem intencionado, então eu vou usar esse argumento para convencer ele que ele não pode fazer isso, que ele não deve fazer isso. Já usamos a verdade em nome da mentira, ou já usamos a mentira em nome da verdade, no outro caso aí da beneficência e do egoísmo, né? Quantas vezes nós estamos colocando a mensagem da beneficência e da ajuda, mas nós sempre temos esse discurso para o outro. E quando é que nós assumimos esse discurso para nós? E se nós assumimos esse discurso para nós? Nós usamos mais ele para nós mesmos ou usamos ele mais para os outros? Então, nós temos que começar a nos observar. Eu falo mais para os outros fazerem do que faço? Eu faço? E quando ele fala aqui, né? Os sacrifícios pela felicidade alheia agarrado a vantagens pessoais, né? Então, quantas vezes nós queremos que o outro se sacrifique, porque nós entendemos o quanto isso vai ser maravilhoso para a vida dele. Inclusive, se ele se sacrificar para mim. A esposa, o filho, o colega de trabalho, né? Então, o Emmanuel chama a gente a se colocar no lugar de quem está de fora, vendo o nosso comportamento. Espera aí, eu estou me comportando assim com a minha esposa, o que é que minha esposa acha do meu comportamento? O que é que meu colega de trabalho acha do meu comportamento? Eu estou aberto para ouvir ou eu só estou só para dar lições, como a Renata do centro, né? A Renata do dia a dia estava revoltadíssima porque ela estava sendo acusada o tempo todo, que ela era estressada. Ela é que não tem paciência, ela é que tem todos os defeitos. E aí ela diz, mas é porque eu é que enfrento a vida real. Você é só aquela cara que está no centro, aquela máscara de perfeição. Então você está me acusando, mas eu sou você. Esses erros são seus. E aí Emmanuel chama a gente, né? Olha, não é espírito obsessor, não. É você. Passa para o próximo, por favor. Aí ele continua, né? Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadiamos cólera imprevista se alguém nos acusa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Sabe quando você se irrita muito fácil? Quando as pessoas que estão hierarquicamente inferior a você presentes e você se tem muita paciência quando você está lidando com pessoas que são hierarquicamente igual ou superior, é nesse momento que se revela a Renata do dia a dia, que é diferente da Renata do centro. Só que você não para perceber isso, você só vai vivendo. E naquela hora que você estava lidando com seu filho, com seu empregado, com um pedinte na rua, você impôs. Afinal, você tem a verdade, tem o poder da caridade. Mas no momento que você estava vendo o igual ou o superior fazendo algo que não deveria, você teve coragem de expor, claro, com tranquilidade, com caridade. Ou você se calou porque era mais fácil, mais cômodo. Você até concordou, porque não concordar naquele momento não seria socialmente bom para a sua vida, para o seu círculo. E aí, Emmanuel chama a atenção disso e fala, peraí, você que está, Renata do Centro, que está condenando a Renata do dia a dia, você está enxergando que você está tratando diferente as pessoas no centro e as pessoas em casa? Que você está tratando diferente a pessoa com quem você está praticando a caridade no centro e a pessoa, seu vizinho, a caridade que você pratica no centro, com o seu igual no centro, ou mesmo
com o pedinte que chega nos pedindo ajuda? É a mesma caridade que você pratica com o seu vizinho ou com o pedinte que chega pedindo ajuda fora do centro, onde ninguém do centro está vendo, está sabendo? É esse convite que Emmanuel faz para a gente. A gente se observar fora da Renata do centro, com a Renata no dia a dia. Conhecê-la, até mesmo compreendê-la e amá-la para ajudá-la a mudar. Parece um discurso meio esquizofrênico, né? Podemos falar de outra forma. Vamos começar a nos observar quando não estamos no centro, cercado de pessoas amigas, cercado do discurso espírita. Vamos nos observar no dia a dia e nos comparar com a maneira com que nos comportamos e aquilo que somos capazes de suportar no centro. No centro, você perdoaria uma grosseria do colega? Ah, ele estava estressado. No trabalho, você perdoaria com a mesma facilidade uma grosseria do colega de trabalho? De um filho? Me respeite. Então, é esse o convite de Emmanuel. E vai se prolongar. Continua, por gentileza. Aí ele vai. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência e estamos prontos para reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em si, representando o amor de nossos caprichos. Então, Emmanuel está convidando a gente a parar para pensar. Lembra que lá no início ele falou que nos sentimos muito pequenos perto de Jesus? Né? Quando a gente está perto de Jesus, a gente se sente tão pequeno, tão cheio de defeitos, uma multidão de defeitos. Pois é, aí Kardec chega aqui, perdão, Emmanuel chega, daqui a pouco vem Kardec. Emmanuel chega aqui e nos diz assim, poxa, nós somos caprichosos, nós pompeamos, criamos várias exigências, as coisas para mim tem que ser assim, tem que ser assado. Mas quando a gente vai falar do outro, a gente diz no outro, e a Renata do Centro, ela vai dizer, não, temos que ser todos humildes. Para que chamar atenção para isso? O que a mão direita fizer, a esquerda não veja. Então, vamos começar a observar, vamos descobrir a nossa Renata do dia a dia, que é diferente da nossa Renata do Centro. Vamos tentar nos aproximar. Agora, calma aí. Da mesma forma que Emmanuel falou, que nós... Olha, Emmanuel, que está nos ensinando tantas coisas, ele usou o pronome nós, ele se incluiu. Então, se Emmanuel está se sentindo cheio de defeitos ainda a se melhorar perto de Jesus, então não sejamos tão duros com nós mesmos. Mas comecemos a nos encarar, comecemos a fazer, como já dizia o filósofo há 5 séculos atrás, conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho, esse é o convite hoje. Passa o próximo, por gentileza. Aí, ele continua o texto. Aqui já é o final do texto de Emmanuel. Sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente. Quantas vezes a gente culpa as encarnações passadas por coisas que nós criamos nessa encarnação mesmo? Dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodar às situações que nos favoreçam os interesses de superfície. Então, é possível a gente ver, inclusive, as pessoas disfarçando defeitos como qualidades, né? Eu sou perfeccionista, eu sou justo, para não dizer que você, na verdade, é tirano com o outro. Eu sou... a pessoa pode dizer que é humilde, mas, na verdade, ela está sendo preguiçosa. Ela não está indo para fazer as coisas porque ela é humilde, ela não quer aparecer. Não, então faça escondido mesmo, mas faça.
né? Então, a gente se nega ao trabalho para ser humilde, a gente é cruel com o outro sobre a justificativa de estar ajudando ele a se melhorar, né? Então, nós disfarçamos nossos defeitos com, com historinhas que parecem que são qualidades, e nós sempre estamos atentos. Logo que eu comecei no Espiritismo, há muitos anos atrás, eu dei off no Espiritismo, um erro grave que eu cometia. Assim que eu li a doutrina espírita, que eu vi a questão do planejamento encarnatório, das encarnações para se depurar, para espiar, eu caía no defeito de sair julgando todo mundo na rua. Eu falava assim, esse daí pedinte deve ter sido um rei orgulhoso. Esse daí aleijado, deve ter feito tanto mal com a perna dele na outra vida. E tal. Aí eu fui caindo em mim, e fui dizendo, meu Deus, como eu estou errado. O Espiritismo não é para eu julgar o outro, é para eu julgar a mim mesmo e me melhorar. Quem sabe aquele espírito que veio naquele corpo cheio de privações, na verdade é um espírito elevadíssimo que está cumprindo aquela missão para a remissão dos familiares ao redor. Tem até uma história de Chico Xavier, né? Ele cuidava de uma mãe e uma criança defeituosa. E o filho era um espírito iluminadíssimo, estava ali na missão, não me lembro exatamente os dados. Então, quando eu caí em mim, oh meu Deus, parei de julgar. Hoje em dia, eu vejo as pessoas e penso assim, pode ser um espírito muito mais evoluído do que eu, que está em uma missão que eu não compreendo. Até pode ser, inclusive, uma prova para a minha hipocrisia. Será que eu não estou sendo desafiado para ver se eu vou hipocritamente julgá-lo ou não, ao invés de olhar para mim mesmo? E aí ele termina. Busquemos, pois, a luz do Evangelho, mas não nos furtemos a certeza de que será preciso encorajar-nos para deixar de ser a personalidade multiface que temos sido, para sermos a individualidade cristificada que devemos ser. Então, Emmanuel está nos convidando, e aquela esquete bem-humorada está nos convidando para olharmos para nós mesmos, descobrirmos quanto de nós somos e ir nos unindo para nos tornarmos um só. Então, se temos várias paixões, daqui a pouco eu vou falar da questão das paixões, cada paixão é a força para desenvolver as nossas provas, as nossas expiações, mas principalmente é uma força. E quando nós as usamos de uma maneira errada, nós criamos essas facetas do erro. E quando mais nós vamos tratando esses erros e cultivando as virtudes, mais nós vamos nos tornando um só. Aquele espírito puro para o qual nós estamos caminhando. Passa para o próximo slide, por favor. Nós falamos muito do texto de Emmanuel, né? Mas aí eu vim trazer primeiro o Evangelho. Ele fala, vamos para o Evangelho? Eu trouxe o Evangelho. Eu não sei se vocês conhecem essa carta, esse pedaçozinho de Romanos, que vai do capítulo 7, vai do 18 ao 22. Mas ele é muito citado, tem gente que tatua e tal. E diz assim, não tatua todo não, tatua só uma partezinha. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo. Ó, a Renata do centro que deseja o bem, mas a Renata do dia a dia não faz o bem. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Sabe quem é que está se lamuriando de não ter forças para fazer o bem? Quem sabe? Paulo. Paulo, o sujeito que viu Jesus frente a frente, que fez milagres, que levou o evangelho para... Hoje nós somos cristãos por causa de Paulo. Senão, ficaria apenas entre os judeus.
Paulo brigou com Pedro, brigou com Mateus, que não queriam levar o evangelho para os gentios, convenceu eles, e hoje nós somos cristãos. E esse homem, isso aqui não foi antes, não. Foi depois de ter feito tudo isso. Ele ainda está se sentindo assim. Vocês estão vendo por que que Emmanuel se colocou no meio? Ele falou, nós nos sentimos assim perto de Jesus? A caminhada é longa. Paulo e Emmanuel estão dizendo, nós ainda nos sentimos muito rebaixados. Eu peguei essa frase de Emicida, ele fala assim, eu não quero fazer o que eu posso. Eu posso fazer o que eu quero. Essa mensagem de Emicida, ela está falando muito sobre essas duas versões da gente, né? A sombra e a luz. Quem gosta muito de psicologia, de Jung, é Jung que fala de sombra e luz, acho que é ele. Ele fala que a sombra são todos os nossos defeitos que a gente não quer ver, a gente esconde, mas ele nos controla. A gente pensa que é racional, mas nosso inconsciente faz a gente racionalizar o nosso desejo. E aí a gente faz o que a gente queria, mas não confessava para a gente mesmo. Eu, quando eu estou em dieta, que eu digo assim, mas eu mereço, eu trabalhei tanto, aquele pudim e assim por diante. Então, vamos seguir. Nós falamos do Evangelho, agora vamos para a doutrina espírita. Certo, o Evangelho existe há 2000 anos, mas o Espiritismo existe há pouco tempo. E o que é que ele muda nessa história? Inclusive, quem não conhece um livrinho chamado O que é o Espiritismo, recomendo que leia. É o livro mais gostoso de ler que Kardec já escreveu. E aí o padre faz essa pergunta para ele no livro. Sim, para que Espiritismo? Se Jesus ensinou tudo que era para ser ensinado, né? Aí eu fui procurar em vários livros espíritas, principalmente porque essa doutrinária pode ser vista no YouTube por uma pessoa que não conhece o espiritismo e de repente possa se interessar. Então, para você que está conhecendo o espiritismo ou que já leu algum romance espírita e gostou, mas ainda não se inteirou sobre o que é o espiritismo, tem esse livro, O Livro dos Espíritos, e como o próprio Kardec diz, ele contém a doutrina. Então, ele é o fundamento principal, a base. Se você for nele, você vai encontrar várias coisas interessantes sobre como se organiza o nosso pensamento, o pensamento da doutrina espírita. Porém, uma vez alguém me disse, mas Erisvaldo, ele é muito grande. Já começa com prolegômenos. Eu já cansei só no nome. Eu falei, relaxe, fique tranquilo. Procure abrir ele no sumário e passe o dedo no sumário. Pense se tem alguma coisa do seu interesse. Amuleto. O que é que o Espiritismo acha de amuleto? Abre na página, vai ler. Aborto. O que é que o Espiritismo acha sobre aborto? Abre na página, vai ler. Começa pela curiosidade, não vai do início ao fim, não. E aí, se você se interessar, quando você vê, você está nele todo. Bom, sobre o assunto de hoje, que nós estamos falando das nossas várias facetas, no Livro dos Espíritos, na parte segunda. Por que parte segunda? Porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, ele vai falar da organização, como é que eu vou dizer, do universo, assim, né? Dos elementos, dos seres, de Deus, da criação de Deus. Na segunda parte, ele vai falar especificamente sobre as relações de nós, espíritos, com a matéria. Então, ele vai falar do espírito no mundo espiritual, do espírito encarnando, do espírito vivendo encarnado e sofrendo a influência de quem está no mundo espiritual desencarnado, do espírito desencarnando, do espírito encarnado influenciando em quem está desencarnado. Esses vários aspectos. Então, nessa segunda parte, no capítulo 7, quando ele fala da volta do espírito à vida corporal, influência do organismo, essa parte, esse capítulo, vários outros, mas esse capítulo específico, ele vai falar por que nós temos tantas facetas assim. Ele vai falar da questão de que o corpo
traz sensações para o espírito. Então, vamos lá. Você é espírito. Tem necessidade de comer? Não. Tem necessidade de fazer sexo? Não. Tem necessidade de abrigo? Não. Mas no momento que seu espírito se liga à matéria, essa matéria faz você sentir dor, faz você sentir fome, faz você sentir frio, calor, e toda vontade de fazer sexo, e todas esses apetites que a matéria traz para o espírito, faz o espírito ter ações. Podem ser ações equilibradas, mas pode se desviar. E é esse desvio que vai criar aquelas várias versões. Exemplo, o corpo precisa de um abrigo. Eu vou trabalhar para ter um abrigo. Eu tenho uma casa digna. Eu estou no equilíbrio e continuo minha prova. O medo de não ter uma casa digna ou a vontade de ter a casa mais maravilhosa, o melhor eletrodoméstico, eu começo a sair da média da prova e começo a ir para avareza, para cobiça, para inveja. Entendeu como é que funciona? Então, o corpo influencia o espírito, dá para ele sensações. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o espírito é uma coisa só, viu, gente? Mas só para termos pedagógicos, para termos de entendimento, na doutrina espírita, a gente entende que o espírito tem 3 facetas. O que eu quero, a vontade, o que eu sinto, a paixão, que está na matéria, que a matéria me traz, e o que eu penso, a minha racionalidade. Vou dar um exemplo bobo. Um amigo, não, uma pessoa estranha me agrediu. Meu corpo sentiu dor. Eu senti raiva. Esse é o sentimento. Minha vontade. Minha vontade pode ser boa, porque você fez isso. Minha vontade pode ser ruim. Eu vou lhe matar. Então, a decisão que eu tomo diante do que eu sinto vai gerar aqueles espíritos, aquelas facetas ruins, ou então um aprendizado que me leva a ser aquele um espírito, né? Então, eu tomo decisões, razão, baseado no que eu sinto, bom, é paixão, e o que a vontade é a decisão, né? Então, sinto, dor, raiva, vontade, matar, compreender, né? E o espírito racionaliza a moralidade. Eu devo fazer isso porque vai ser melhor para mim. Ah, esses dias eu vi um vídeo no Instagram muito engraçado de um hinduísta que ele falava assim: você quer sentir ódio? Sinta. Se você prefere colocar a sua mente ocupada por uma pessoa que você odeia, se você acha isso mais fácil, faça. Ó, à vontade, eu não tiro a pessoa que eu odeio da mente. Olha a decisão que eu estou tomando. Isso vai me levar para quê? Para aquele sujeito, a legião. A legião agora do ciúme, da inveja, da raiva, do ódio. Eu posso também usar a racionalização. Quem aqui já andou de cavalo sabe. O cavalo é uma paixão, é aquela força. Eu acho que o próprio Kardec compara a um garanhão, né? Kardec não fala a paixão é como um garanhão, né? Se você usa todo esse poder para seguir adiante, é a raiva que não vai fazer você querer matar o outro. É a raiva fazer você se motivar para se tornar um legislador que faça leis e discipline para que nunca mais alguém agrida alguém. Olha a diferença. O garanhão, eu solto a rédea. Ele quer beber água, ele me leva para o rio. Ele quer comer, ele me leva para o capim. Eu vou passar minha perna na cerca de arame farpado. É o quê? Veio o garanhão, a raiva. O que foi que eu fiz com ela? Matei uma pessoa, cometi um crime. E agora, na lei dos homens, eu vou ser preso. Na prisão, eu vou passar várias provações. Na lei de Deus, eu vou expiar esse erro, tendo que me arrepender, reparar. Estão entendendo? Então,
Livro dos Espíritos, capítulo 3, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. Ou seja, o que é que a gente sente? Por que que a volta? Lembra que Emmanuel falou que os erros pretéritos e os erros atuais e o que a gente está acomodando para o futuro, é por isso que eu falei volta ao corpo e não início. Ou seja, cada vez que a gente reencarna trazendo todas essas facetas já das outras encarnações, ou não, ou aprendizado. Mas vamos para outra obra espírita maravilhosa, O Céu e o Inferno. A gente só fala o céu e o inferno. Quem aqui, sem olhar, lembra de cabeça o subtítulo? Olha, o céu e o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. É a legislação. A gente só lembra como o céu e o inferno. Esse livro é muito interessante. Você que não conhece a doutrina espírita e que pensou, só tem o livro dos Espíritos, procure também o céu e o inferno. Se você gostar de ler, você vai adorar. O Céu e o Inferno é um livro, para quem não conhece, e ele traz como é que a gente entende a justiça, como é que ela acontece, mas mais do que isso, traz um relato de espíritos em várias situações. Espíritos endurecidos. O que é que eu senti quando eu desencarnei? O que é que eu estou sentindo agora no mundo espiritual? Espíritos no meio do caminho, arrependidos. Espíritos evoluídos. Vale a pena você se debruçar para ler esse livro. Ele é maravilhoso. Mas, dentro do nosso tema, o que é que você pode pegar nele? Você pode pegar esse texto maravilhoso, A Carne é Fraca. Nesse texto, A Carne é Fraca, ele vai comentar, estudo fisiológico e moral. Bom, eu não vou dizer que o livro não tem algumas coisas que já foram atualizadas. Kardec, o fundador da nossa doutrina, agora eu estou falando com você que é neófito, que talvez não conheça, ele diz o seguinte: se em algum ponto do espiritismo a ciência avançar e mostrar que está errado, nesse ponto siga a ciência. Então, tem alguns termos aí nesse texto, né? Divisão da gente em humores, humor bilioso, humor sanguíneo, que hoje em dia se vê de outra forma. Mas, se você pegar a ideia, siga a ciência. Mas se você pegar a ideia do texto é maravilhosa. Porque a ideia do texto é justamente a gente se escondendo diante da desculpa de que a carne é fraca. Por que que você traiu? Eu amo minha esposa, mas a carne é fraca. Por que que você não emagrece? Rapaz, eu estou fazendo dieta, mas a carne é fraca. Então, o texto, ele vai jogar na nossa cara que nos falta vontade. Eu acho isso um pouco perigoso, porque quando fala isso, fica parecendo também que a gente não pode pedir ajuda. Gente, eu não disse, e muito menos a doutrina espírita disse, que você não pode pedir ajuda. Não à toa, todo centro espírita tem atendimento fraterno. E nenhum centro espírita responsável vai dizer para você deixar o psicólogo, o psiquiatra, o endócrino, seja lá o que for, para ficar só no atendimento fraterno, só na oração, só no passe, só na água fluidificada. Não, senhor. Fazemos tratamento espiritual e isso não implica abandonar nenhum tratamento material, certo? Deixar essa mensagem aqui para não ser mal interpretado. Então, nesse texto da carne fraca, ele chama a nossa responsabilidade. Pare de culpar a matéria. Seu espírito comanda. Você está montado no garanhão. Puxa a rédea. Diga para onde você vai levar essa potência que é o seu corpo. É isso que traz esse livro. Mas vamos falar mais da doutrina espírita, que a doutrina espírita é maravilhosa. Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é espírita, geralmente, pelo menos uma vez na semana, pega esse livro e faz com ele um ritual chamado o Evangelho. Existe até algumas esquetes engraçadas que diz que a gente faz o Evangelho com mesa branca, copinho de água, mas, fundamentalmente, o Evangelho é o momento que a gente pega a moral espírita, e esse livro aí é a entronização da moral espírita,
com a sabedoria que Jesus deixou no seu evangelho para a gente olhar para o nosso lar e para a nossa casa. Então, é por isso que o evangelho do Espírita é feito em casa. Então, é o momento que o Espírita pega o livro, abre, vê a passagem de Jesus, o comentário dos Espíritos baseado no conhecimento da doutrina espírita, e a gente abre a palavra para conversar com os nossos familiares, né? Onde é que eu estou errando? Onde é que você está errando? Como é que eu posso melhorar? Como é que essa mensagem vai me ajudar a levar a semana, né? Me melhorar. Então, é esse momento. É muito mais do que o ritual que muitas vezes aparece de forma jocosa por aí, certo? Então, nesse evangelho, qual é o texto que eu trouxe que vai falar, vai comunicar-se com o texto de Emmanuel? É cuidar do corpo e do espírito. Esse texto está no capítulo 7, Sede Perfeitos. Perdão, 17. E olha que eu sou professor, ensino meus romanos semana passada. Mas eu tô sem óculos. Olha, dona, desculpa, a carne é fraca, eu tô sem óculos. Mentira, eu que não prestei atenção. Mas aí, seguindo. Nesse texto, cuidar do corpo e do espírito, né, o Evangelho traz a interpretação do Sede Perfeitos. Ele traz a interpretação... Bom, para explicar o que esse texto traz, eu vou ter que trazer dois termos. Kardec trazendo no texto espírita uma imagem de que muitas vezes o materialismo nos leva para o egoísmo, né? Hoje em dia, nós conseguimos ver, eu tenho um vizinho materialista, não acredita em nada espiritual, mas é a pessoa mais cristã que eu conheço. Em compensação, eu conheço muita gente que vai à missa todos os dias, que vai à igreja todos os dias, e que não é tão cristã quanto o meu vizinho. Mas Kardec, nessa obra, e diante do momento que ele viveu, ele via que os materialistas eram pessoas que, como não acreditavam que existia nada além da matéria, eles se dedicavam demais aos prazeres que a carne traz. E, com isso, eles negligenciavam a moralidade. Por que eu vou ser moral se, sendo moral, eu deixo de ter prazer, e deixando de ter prazer, eu estou desperdiçando a matéria que logo, logo vai se acabar? Era o pensamento de Kardec nesse texto sobre os materialistas. Do outro lado, tem o outro polo que também está errado, que eram os religiosos que mutilavam o corpo para santificar a alma. E Kardec vai dizer que todos os dois estão errados. Quem aqui não já ficou extremamente envergonhado ou extremamente arrependido de ter feito algo e naquela sensação que é espiritual, você machucou seu próprio corpo, bateu com a mão ou com a cabeça em algum lugar, machucou-se, feriu-se, falou assim, eu não mereço, fiz algo muito errado, eu estou muito envergonhado. E aí Kardec vai dizer, tem gente... aqui no Brasil é muito comum a gente ver, durante a Semana Santa, pessoas se cortarem com navalhas porque elas acham que, machucando o corpo, elas estão glorificando o espírito. Aí, da doutrina espírita, vai dizer que todos os dois estão errados. Nesse texto, cuidar do corpo e do espírito, ele vai dizer, cuide bem da sua máquina. Cuide bem da sua máquina. Faça o que você puder por ela. Por quê? Ela é o seu veículo, o seu garanhão. Ela é a oportunidade de aprender. Se ela não fosse necessária, Deus não a teria dado. Mas, aí a parte do cuidar do espírito. Que você cuide do corpo, compreendendo que é só o corpo. Não cultue o seu corpo. Cultue os valores morais e o desenvolvimento dele. Aí esse texto vai falar muito sobre essa questão que está linkada com o texto de Emmanuel. Por gentileza, vamos para a última indicação. Você que pensou que a doutrina espírita só tinha 5 livros, está muito enganado. Tem vários. Aí eu estou trazendo mais um que geralmente as pessoas não conhecem.
Revista Espírita. É, meu amigo. Na época de Kardec, ele também gostava de fazer periódicos. E os periódicos, na verdade, foi onde se desenvolveu os livros. Então, ele foi colocando nessa revista várias experiências que ele estava vivendo, várias considerações sobre o que ele estava recebendo de informação de vários centros pelo mundo, e dentro da comunicação que ele deixa registrado nas revistas espíritas, é o que está, o conteúdo que ele vai concentrar, que ele vai resumir, que ele vai sintetizar nos livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a revista espírita é muito interessante para você. É como se fosse origens, né? Então, você quer saber as origens dos livros que você gosta tanto e conhece? Vá para as revistas espíritas. Aí, nessa revista espírita de 1863, especificamente na matéria que saiu em julho, ele conta a história de um homem, um rapaz novo, 23 anos, que ele era muito colérico. Pense numa pessoa que, quando não encontrava o que queria, imediatamente começava a quebrar tudo. Pense numa pessoa que não aguentava ser contrariada. E isso era tão terrível, mas tão terrível para ele, que uma vez ele chegou a se contrariar com a mãe, de tal forma que ele agarrou a mãe e falou: saia, saia, senão eu vou te matar. Com a própria mãe. E aí ele conheceu a doutrina espírita. Quando ele conheceu a doutrina espírita, ele mudou extraordinariamente. E de forma rápida. O sangue dele parou de ferver, o ódio que ele sentia, a impaciência, parou de existir. Os hormônios que fabricavam isso parou? Não. O cavalo, o garanhão, continuava lá. Só que agora a vontade mudou. E a vontade mudou por quê? Porque foi orientada pela doutrina espírita, a racionalidade. Então, ele não culpou a carne fraca. Dentro do período em que ele viveu, ele era perfeitamente compreendido como uma pessoa que nasceu, coitadinha, com esse temperamento bilioso. Então, se ele matasse alguém, não era culpa dele. Aí vocês pensam assim, mas isso não existe. Quem aqui já assistiu, é fã daquele seriado Dr. House? Alguém olha? Você lembra daquele episódio que o sujeito tinha uma síndrome, que ele tinha picos de testosterona e começava a quebrar tudo e ele estava no corredor da morte? Existem tanto traumas psicológicos como reações corporais que podem causar picos de fúria. É chamado síndrome de Hulk. Hoje em dia, assim diagnosticado. E aí, House tirou ele do corredor da morte, que ele tinha tentado suicídio, e começou a tentar curar ele. Enquanto isso, um outro médico ficava condenando House. Para que curar ele? Para que gastar recursos? Se ele está no corredor da morte, você vai curar ele de uma doença que você nem sabe se existe, e depois ele vai ser condenado pelos crimes que ele cometeu. E House, não, eu vou curar ele. Aí House cura ele, descobre a síndrome. Quando House cura ele, descobre a síndrome, fala, agora volte para o corredor da morte. Aí o outro médico falou, não, esse diagnóstico vai inocentar ele. Não. Aí House falou, não. Quantas outras pessoas têm essa síndrome e se controlam? Ele teve a síndrome e não se controlou e matar alguém. Ele tem que ir para o corredor da morte. Quem lembra desse episódio? Quem não lembra é muito interessante. Mas o mais interessante é o seguinte. House, ele está chamando a atenção para uma coisa que aconteceu em julho de 1863 e foi para a revista. Nós temos sim influência do organismo. Uma diferença de vitamina pode mudar o nosso humor. É ou não é? Uma diferença de vitamina, uma diferença de hormônio, uma diferença do cérebro. Mas o espírito tem a sua vontade e ele pode agir. Lembrando mais uma vez para qualquer um que esteja nos ouvindo, já que isso vai para o YouTube, né? A doutrina espírita jamais
recomenda deixar qualquer tipo de tratamento. Nós dissemos e aconselhamos e fazemos tratamento espiritual, que o espírito tem sim poder de mudar, vontade e poder para mudar seus comportamentos, porém, todos os tratamentos médicos devem ser feitos, nenhum deve ser deixado para trás. Bom, já estamos chegando no final, eu quero deixar um resumo do resumo do resumo da doutrinária. O último slide. Resumindo tudo que nós falamos, o que é que fica? Procure se conhecer. Essa é a primeira parte. Porque se você não se conhece, você, inclusive, nem vai poder identificar o que é que você precisa melhorar. Então, o primeiro passo é se conhecer. Se conheceu, pronto. Qual é o segundo passo? Cuidar do corpo. Ah, eu estou extremamente irritadiço por causa de um exame, um distúrbio no meu corpo que tem que ser tratado com algum remédio. Eu estou extremamente agressivo porque eu estou me sentindo, de alguma forma, culpado por alguma coisa e preciso de um psicólogo. Cuide do corpo. Agora, o corpo estando ok, cuide também do espírito. Na verdade, perdão, retificando. Mesmo cuidando do corpo, ao mesmo tempo, concomitantemente, cuide também do espírito. Se você come todo dia, bebe todo dia, dorme todo dia, você está alimentando o corpo todo dia. Alimente o espírito todos os dias. Fazendo prece, meditando, refletindo, praticando a caridade. Então, espero que tenham gostado. E vocês que estão aí no YouTube, espero que vocês se interessem, procurem a literatura espírita, que tem muita coisa boa, tem muito mais de onde saiu esses 50 minutos. Muito obrigado a todos. Grato, Paulo. Temos ainda uns 5 minutinhos. Se quiserem fazer perguntas, uma consideração. Pessoal do Zoom também que queira, pode escrever pelo chat. Algum depoimento também. Passei por isso. Exatamente. E aí? Julgão está pensativo. Gente, você está se passando para falar alguma coisa? Aproveite o nosso irmão aqui. Outro? Boa noite. Ouvintes igualmente presentes também. O texto de Emmanuel ele é preciso. Aliás, como tudo, pelo menos daquilo que eu conheço, que Emmanuel escreve, preciso, apropriado. O amigo espiritual Licínios também nos ensina que nós vivemos no mundo à conta de domadores das nossas feras interiores. Perfeito. As quais requisitam de nós um tratamento compassivo, porém austero. Eu acho que esse trecho, né, também vem reforçar o episódio e demais aqui. O que Emmanuel vem nos ensinar. A Terra, por se constituir ainda um planeta de provas e expiações, e enquanto aqui encarnados, nós temos essa incumbência de carregarmos esse fardo, que se constitui no soma, no corpo físico, e também naquilo que nós trazemos de experiências pretéritas. Então, muitas vezes a gente vive aqui na Terra como se fosse um mar de rosas, e não é. A Terra ela é constituída de imensos desafios, e Jesus não veio nos dar facilidades nenhuma. Ao contrário, quem quiser vir após mim,
pegue a sua cruz e siga. Pega assim mesmo. Isso. Então, assim, é mais uma reflexão do que exatamente uma questão, né, que eu queria dizer, mas reforçar, né, a importância de estarmos encarnados, valorizarmos tudo que a vida, a lei divina, nos faculta ter, mas, sobretudo, valorizarmos aquilo que somos, que efetivamente somos espíritos, criaturas divinas, imortais que somos. Mas eu queria complementar que ele falou cruz pesada, né? Mas ele também falou que o fardo era leve. Agora, como é que a cruz é pesada se o fardo é leve? Simples. A cruz é pesada porque tem muito trabalho, mas o fardo é leve porque temos infinitas chances. A caridade conosco é eterna. Então, se existe um peso que eu sei que eu posso carregar ele com o meu tempo, com ajuda, com orientação, com o anjo da guarda, excelente. Olha, eu acho que está ali perto das questões cento e pouco, que diz assim, os espíritos influenciam nossas vidas? E aí vem a resposta, oh, muito. Muitas vezes são eles que a dirigem. Aí a pessoa fala, poxa, então acabou o livre-arbítrio, né? Porque eu sou comandado pelos espíritos. Mas aí lá na frente ele vai dizer assim, mas esse domínio dos espíritos sobre você só dura enquanto você não se conhece e não se domina. Olha que interessante. Então, a cruz é pesada pelo nosso desconhecimento de nós mesmos. E quanto mais nos conhecemos, mais leve fica. E o fato de podermos nos conhecer, não haver penas eternas, é o fardo leve.